Muitas vezes, nós temos tantas coisas para fazer que nós acabamos parando, travando, vamos dizer assim. O que às vezes nós costumamos chamar, ou quem sabe, na maioria das vezes nós chamamos a famosa procrastinação. Pois bem, não é um privilégio de outras pessoas, eu também, muitas vezes, me sinto travada em relação a tantas coisas que eu tenho que fazer. Coisas que, aliás, eu me comprometo com os outros e acaba sendo um excesso para mim. Então, eu estou tentando aprender duas coisas muito importantes com essa questão. Primeira, aprender a dizer não. Dizer não para determinadas atividades que não é que eu não possa fazer, não é que eu não tenha capacidade de fazer. Eu não tenho, talvez, a condição de fazer em função do tempo, em função das outras atividades que eu já me comprometi em fazer. Então, é bem importante isso. Aprender a dizer não é algo que é um processo, é um aprendizado muito interessante, muito importante para a gente, mas nós precisamos dele. Assim como nós podemos fazer, outros também podem fazer. Às vezes não fazem por não terem oportunidade, porque nós sempre pegamos a oportunidade primeiro. Então é importante isso. Minha mãe muitas vezes me disse isso, deixa a vez para os outros, deixa os outros fazerem também. Ah, mas aí a gente pensa, mas não vão fazer do mesmo jeito que eu faço. Claro que não, ninguém vai fazer do jeito que nós fazemos. É a mesma coisa com a história da faxina da casa. Quantas vezes a gente reclama que aquela faxineira que nós contratamos, que disseram que era tão linda, maravilhosa, boa, fantástica, não fez a faxina como nós queríamos, porque ninguém vai fazer como nós fazemos. Cada um tem o seu padrão de qualidade. Então, é importante nós aprendermos a dizer o não. E isso é um processo. Aprender a dizer não para aquela pessoa que se considera insubstituível, vamos dizer assim, de determinada forma, é complicado. É um desafio gigantesco, porque realmente a gente se considera insubstituível. A gente considera que se a gente não fizer, não fizer, outro não vai fazer. E pior, não vai fazer com a minha qualidade. Só que se eu pego muitas coisas ao mesmo tempo para tentar fazer, piorou. Aí fica crítica a coisa, porque eu não vou fazer nem todas, e pior, nem com a qualidade que eu poderia fazer 3, por exemplo, se eu tenho 10 para fazer. Então é bem importante isso. O aprender a dizer não, ele é mais do que para o outro, é um processo para mim, um processo de amor próprio, inclusive. Né? Se eu tenho uma capacidade X, por que eu vou me desprezar assumindo N coisas que eu não consigo fazer, porque eu não tenho tempo para fazer, e vou colocar a minha capacidade, que é X, sendo ela A, B, C ou D, muito menos do que aquilo que eu consigo, do que aquilo que eu posso entregar, porque a minha capacidade é muito maior. Então, é importante nós pensarmos nisso. A questão de nós aprendermos a dizer não é muito importante. Outra questão também relacionada a isso é nós, além de entregarmos uma qualidade melhor naquilo que nós realmente temos a capacidade de fazer, é nós nos dispormos a, sinceramente, olhar para dentro de nós e auscultar o nosso coração. O que eu quero? O que eu devo? O que realmente é benéfico para mim? Muitas vezes a gente se pauta pelas questões sociais. Ah, porque tu tem um nome X na sociedade. Ah, porque até agora tu fizeste isto ou aquilo e tu tem uma posição social, uma posição educacional para manter. Mas o que é manter realmente uma posição? Na verdade, o manter uma posição é eu ser feliz. É eu ter condições de chegar no final do dia e dizer, bah, o que eu fiz realmente valeu a pena para mim, em primeiro lugar. Porque senão eu não vou ter como passar para vocês algo com que eu não esteja satisfeita. Eu costumo dizer isso, que a gente não pode dar o que a gente não tem. Aliás, não sou só eu que digo isso. Então, se eu não estiver realmente satisfeita com as minhas posições, com as minhocas que eu trago na minha cabeça, inclusive para pensar, refletir, me reharmonizar comigo, me reconstruir, como é que eu posso passar essas minhocas para vocês? Se eu não sei nem como é que elas funcionam dentro de mim.
Se elas trazem questionamentos importantes para mim, como é que eu vou transferir esses questionamentos para vocês se eu não sei nem como colocar em palavras ou colocar em atitudes isso? Então é bem importante. Duas coisas que a gente se dá conta quando a gente tem muita coisa para fazer. Primeiro, que a gente precisa aprender a dizer o não. Isso daí é óbvio. Aprender a dizer não, fazer aquilo que está dentro da nossa limitação. E aí é importante nós entendermos que a nossa limitação não vai nos desmerecer. Pelo contrário, ela vai qualificar o nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa atividade. Tá? Então, se nós refletirmos, nós temos que entender que nós não estamos sendo desmerecidos quando nós não aceitamos um trabalho ou não aceitamos uma incumbência, seja ela onde for, que pode ser, inclusive, como no meu caso, dentro de uma casa espírita, né, que eu gosto muito, é um trabalho voluntário, totalmente voluntário, e eu posso dizer um não a qualquer momento. Ah, não, mas eu sou insubstituível naquele trabalho. Bom, se eu sou insubstituível, eu sempre vou me colocar lá. E aí, eu vou acabar aceitando um trabalho lá, muitas vezes em detrimento de um trabalho profissional. Então, é importante que a gente raciocine sobre isso também. Mas uma outra coisa muito importante que nos paralisa e que é a famosa procrastinação, por exemplo, quando a gente tem que limpar o quarto, que eu acho que é uma das coisas que muitos jovens têm, e eu como me considero jovem, e sou jovem, claro, tenho isso, então não é privilégio de quem tem menos idade. Tá? A juventude ela não está na idade, até porque eu não me considero, com a idade que eu tenho, física, me considero muito menos. Quando tem que limpar o quarto, por exemplo, que está aquela zona, aquela bagunça, que a gente só vai chegando, vai jogando uma coisa para cá, outra coisa para lá, que a gente para na porta, pai e mãe reclamando atrás, não é que a gente tem que arrumar, e a gente olha, bom, por onde eu começo? Bom, eu tenho um amigo, ele é coach, inclusive, fantástico, ele me tratou como coach dele, aliás. Ele costuma dizer o seguinte: se tu não sabe por onde começar, escolhe um ponto e começa por ali. Bom, eu comecei a fazer isso desde ontem. E sabem que funciona? Pode parecer engraçado, mas funciona. Tem tantas coisas, muitas vezes, para a gente fazer durante o dia, ou numa atividade, ou enfim, às vezes até dentro de casa, para arrumar a casa. Diz, eu preciso arrumar 3 peças diferentes, né? A casa, o quarto, a cozinha e a sala. Está tudo bagunçado. Porque a gente bagunça, né? A gente acaba bagunçando, é normal. Às vezes a gente chega cansado e simplesmente deixa tudo espalhado de noite, vai para o quarto e capota na cama. Tá? Aí levanta de manhã, está tudo uma zona. Bom, e eu comecei a aplicar isso ontem. Olha só, ele já me falou isso, eu acho que há mais de um ano. Mas é aquelas coisas, a gente só vai perceber quando a gente realmente conscientiza. Não tem jeito. Quando a gente conscientiza, a famosa ficha caiu, não é? A gente consegue fazer o trabalho, enfim, resolver a coisa que tem que resolver. E ontem eu disse para mim, bom, esquece a zona que está. Escolhe um ponto e começa dali. Acabou aquele ponto, vai lá e escolhe outro ponto. Começa de lá. Até que todos os pontos estejam feitos. Ponto. E aí eu consegui me tranquilizar. E, puxa vida, no final acaba sendo mais fácil do que a gente faz. A gente acaba transformando não só a vida da gente, mas todas as coisas que a gente precisa fazer em qualquer nível e em qualquer situação, numa tempestade em copo d'água. Porque a gente acha que a gente não vai conseguir. Assumimos 10 funções diferentes. Normal para mim, aliás, inclusive isso, né? Não vou conseguir. Bom, primeiro, por que assumiu tanto? Então, entende a tua limitação. Tu não vai ser menos que ninguém por dizer não. Pelo contrário, tu vai entregar um trabalho de melhor qualidade, um atendimento de muito melhor qualidade, se tu te limitares, eu consigo atender 3. Bom, então atende 3, mas atende 3 com a tua melhor performance. E a outra? Mas eu agora já fiz tudo isso. Então tá, já fez? Então escolhe uma e começa por essa uma. E entrega essa uma com perfeição. Depois vai para outra e para outra, até tu terminar. Terminou? Aí tu entra no seguinte processo. Escolhe só aquilo, aceita só aquilo que tu consegue fazer. Então, gente, eu deixo para vocês aqui a minha experiência prática.
Eu sou uma constante procrastinadora. E, obviamente, como boa escorpiana que eu sou, eu sempre procuro achar a raiz da coisa. Sabe? O escorpião tem isso. A gente procura achar a raiz. E eu sou muito mental, eu questiono muito, eu observo muito, me observo muito, eu procuro achar as minhas questões em primeiro lugar. A dos outros são a dos outros, não me interessa. Mas a minha questão é importante para mim. Então, no momento que eu me dou conta em que o que eu procrastino, na verdade, está porque eu olho tudo à volta, eu assumi 300 mil coisas e não consigo entregar as 300 mil coisas com a capacidade que eu tenho, eu me frustro. Então, vamos lá. Eu não quero mais me frustrar. Então, vamos começar a fazer aos poucos. Até o momento que eu tiver entregue tudo. Então, nesse momento, e a partir desse momento, porque, afinal de contas, eu já assumi até lá, é uma responsabilidade minha, eu entrego a minha responsabilidade. Mas aí a minha responsabilidade passa a ser comigo. Então, que eu tenha consciência de olhar para mim, aceitar, isso é muito importante, as minhas limitações. Eu só tenho 24 horas do dia para trabalhar. Das 24 horas do dia, é óbvio que eu não vou trabalhar às 24. Algumas eu tenho que reservar para o meu lazer, para o meu exercício físico, para o meu descanso. Então, me sobram algumas horas. Então, dentro destas horas, o que eu vou fazer? Então, é bem importante que a gente, de forma prática, comece a se melhorar. Então, eu deixo com vocês essa reflexão. Às vezes, não é muito fácil para mim colocar, obviamente, num vídeo, em palavras. Eu acabo, claro, me expondo. Não que isso seja nada excepcional, porque, assim como eu, muitas pessoas passam pelas mesmas situações que eu passo, não é privilégio meu eu passar por essas situações, mas nem sempre a gente se dispõe realmente a colocar a cara a tapa, como a gente diz, não é? Entrar de peito aberto numa luta. Mas é importante que a gente coloque, porque a gente entenda que ninguém está sozinho. Todos nós estamos juntos, todos nós estamos partilhando as mesmas emoções, os mesmos desafios. E muitas vezes, aquele desafio que é de um, se o outro consegue dar uma palhinha, dizer assim, olha, um spoiler, como a gente diz hoje, né? Olha, quem sabe se tu fizer desse jeito, pode ser que te ajude. Eu coloco as minhas experiências e espero, sinceramente, que elas possam ajudar alguém, porque elas têm me ajudado muito. E, com certeza, tem melhorado muito a minha vida. Então, agradeço, mais uma vez, a audiência de vocês. Amo todos vocês, agradeço imensamente por estar nessa vida e porque vocês fazem parte dela. Me dão coragem para continuar com força, com fé, essa caminhada que eu me propus de autoaperfeiçoamento. Seja lá o que isso queira dizer, mas não é aquela perfeição absoluta, mas aquele autoaperfeiçoamento comigo. Eu, um dia após dia, melhor do que o dia anterior. Muito obrigada, fiquem com Deus, com os anjos, com o plano espiritual, como queiram chamar. Enfim, com quem nos deu a vida. Muito obrigada. Feliz dia para todos. Não acredito.